Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 1, 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um jovem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, mais uma vez, em várias ocorrências durante o ano, ele aparece, esse trecho de Lucas, hoje para manifestar, para celebrar a anunciação do nascimento do Senhor, a anunciação do Senhor Jesus. Contamos aí 25 de março até 25 de dezembro, 9 meses, então é uma data propícia que fecha como se fosse bem um ciclo específico da gestação de Jesus no seio de Maria. Percebemos essa saudação inicial. Por que Maria fica perturbada ou espantada com essas palavras? Porque é uma saudação, alegra-te, essa tradução trouxe, mas em outras traduções aparece ave, cheia de graça. Era uma saudação dirigida principalmente a pessoas muito importantes, a imperadores, a reis, então a pessoas de elevada distinção da sociedade da época. Em primeiro lugar, por isso que Maria fica perturbada. Eu não sou ninguém, eu sou apenas uma jovenzinha aqui, humilde, que quero fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro fato. Mas o que envolve toda a questão e toda a solenidade de hoje é o mistério da salvação, é o sinal que Deus dá. E para contemplar esse sinal, nós podemos contar com a ajuda de outras passagens da Sagrada Escritura. Uma delas que é oferecida para nós é Isaías capítulo 7, onde Acas, aliás, o rei do povo judeu, está cercado por outros povos e está com dificuldades naquele momento. O seu país, a sua comunidade, o seu povo vai ser invadido, vai ser preso, e o profeta Isaías fala para ele pedir um sinal a Deus. E ele, fingindo uma falsa fé, um falso respeito a Deus, ele diz que não vai pedir sinal nenhum. Depois, um sinal dado a ele é o próprio filho dele que vai libertar o povo invocando o nome do Senhor. Mas aí Isaías fala que Deus vai dar um sinal, sim. E o sinal que Deus dá durante o passar dos tempos e da história é esse, que foi anunciado a Maria, O próprio Isaías fala, lá no capítulo 7, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então esse sinal que se concretiza agora na anunciação do anjo e vem para trazer para nós vários elementos para nós pensarmos, a encarnação do Filho de Deus é este sinal de salvação, esta presença, esta concretização da salvação para nós, vem nos mostrar que nós muitas vezes também precisamos da presença de Deus, dos sinais de Deus. É algo grandioso, o mistério da encarnação e da salvação é algo que nós nos aprofundamos, que nós adentramos, mas não temos também a compreensão completa. Então, o que vem para nós é toda esta compreensão desta presença em muitos momentos da nossa vida que Deus realiza. Sinais, às vezes, que não compreendemos, às vezes até que passam despercebidos, porque a nossa fé, Jesus nos ensina a não pedir sinais. Em muitos momentos ele critica os fariseus por isso, mas em muitos momentos ele faz sinais, realiza sinais, justamente para
aprofundar, para alicerçar a nossa fé. E Deus também age desta forma. Então, nesta solenidade, né, da manifestação aí, da anunciação do Senhor, nós podemos abrir o nosso coração e pedir isso, que o Senhor aumente a nossa fé, consolide a nossa fé e agradecer e louvar a Ele, porque sempre está realizando, mesmo que nós às vezes não peçamos, mas pela fraqueza, pela fragilidade da nossa fé, Deus realiza muitas vezes sinais para que a nossa fé se alicerce, se consolide e que nós continuemos caminhando. Então, é um momento, um dia, uma liturgia que nos leva a agradecer a Deus por se manifestar a nós, não só naquele tempo, não só naquele momento, mas a cada dia e em todos os momentos da história da humanidade e da história da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.